eu quero trazer essa parábola para vocês hoje em relação à corrida. E eu sei que você vai me perguntar, mas o que as 10 virgens têm a ver com a corrida? A paz, irmãos, vocês estão bonzinhos? Meu nome é Janaína, eu gosto de correr e falar da palavra do Senhor. Eu tô na fase final do meu treinamento para uma ultra de montanha, na qual eu estou me preparando. Graças a Deus está acabando, essa semana é mais leve. E durante o meu ciclo de treinamento eu achei que eu não fosse conseguir fazer essa prova por alguns motivos, mas mesmo assim eu me mantive treinando e me preparando, e eu vou fazer sim essa prova. E o Senhor me colocou uma mensagem para trazer para vocês hoje, através da corrida, sobre a parábola das 10 virgens, né? Para quem não sabe, haviam 10 virgens que esperavam pelas bodas com o noivo, e naquela época a lamparina era acesa com azeite. 5 virgens levaram azeite suficiente, as virgens prudentes, e as virgens imprudentes não levaram azeite suficiente. Quando chegou perto do noivo chegar, as virgens imprudentes estavam com as lamparinas apagadas e não tinham mais azeite. Elas tiveram que ir comprar. Mas quando elas chegaram, quando elas voltaram, o noivo já tinha entrado com as bodas, com as virgens prudentes. Elas bateram na porta, gritaram: Senhor, e ele disse: eu não vos conheço. Essa foi a parábola que Jesus contou. E eu quero trazer essa parábola para vocês hoje em relação à corrida. E eu sei que você vai me perguntar, mas o que as 10 virgens têm a ver com a corrida? Bom, o azeite era o combustível para manter a lamparina acesa, o fogo aceso. Para um atleta cruzar a linha de chegada, para ele estar preparado, ele precisa treinar. O nosso azeite é o treinamento constante. E o fogo, para ele se manter aceso, ele precisa do azeite. E o nosso corpo, para se manter preparado, ele precisa de treinamento. O nosso corpo é a chama que precisa estar forte, precisa estar treinada para cruzar a linha de chegada. A linha de chegada é o noivo. Se a gente não estiver preparado, a gente não cruza a linha de chegada, né? A gente precisa estar preparado para quando Jesus voltar. Assim como o azeite é o combustível para o fogo, o treinamento é o preparo para o nosso corpo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Como é que está o seu azeite? A sua chama está acesa? Se Jesus voltar, você está preparado? E eu digo Jesus voltar não é só sobre as nuvens para nos buscar, não, mas sobre o fôlego de vida ser cessado, né? Talvez Jesus venha para cada um em um dia diferente. O amanhã a gente não sabe, daqui meia hora a gente não sabe. Então, até pro dia em que o Senhor cessar o nosso fôlego de vida, a gente precisa estar preparado. A nossa chama precisa estar acesa. Morrinho pesado. O nosso combustível, a nossa intimidade com o Senhor, para manter o nosso fogo da fé, da nossa perseverança em Cristo acesa. E não adianta a gente acender o nosso fogo, a nossa chama, 1 ou 2 vezes na semana, ou só quando a gente for fazer alguma obra em nome de Jesus. O nosso fogo precisa estar aceso todos os dias. Jesus diz que muitos farão obras e maravilhas em seu nome, mas chegará um dia em que gritarão: Senhor, Senhor, e ele dirá: apartai-vos de mim. Não seremos aceitos através de obras, mas pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa manter o nosso fogo aceso, o fogo da oração, o fogo da leitura da palavra, do louvor, da adoração, todos os dias, até que Jesus venha e encontre a nossa lamparina acesa. E quando a gente estiver diante dele, ele nos diga: eu te conheço. Essa é a nossa linha de chegada espiritual. Manter a nossa lamparina acesa até que Jesus venha. Todos os dias. Vai ter dias que vão ser difíceis.
mas a gente tem que sempre estar colocando lá o nosso azeite, sempre buscando ao Senhor, louvando, adorando, lendo a palavra. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento em que nada poderemos fazer. Quando chegarmos diante do Senhor, não poderemos mais fazer nada. O que nós precisamos fazer é agora, é aqui. O arrependimento a gente tem que ter enquanto a gente está aqui, e buscar o Senhor de todo o nosso coração e viver a nossa vida constantemente, dependendo e obedecendo a Ele, e até que Jesus venha. Bom, essa é a mensagem que o Senhor pediu para me entregar para vocês hoje. E eu espero que essa mensagem chegue a todos aqueles que precisam ouvir. Se puderem, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam se você não é inscrito. Me dá uma força para ajudar a palavra chegar a mais pessoas através do esporte que eu tanto gosto, que é a corrida. Foi o propósito que o Senhor me deu. Que a paz do Senhor esteja com vocês sempre. E Deus abençoe.